Vamos começar falando do famoso 45 do segundo tempo. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei da desoneração. Foram 253 votos favoráveis, 67 contrários, 4 abstenções. Marília Ribeiro estava acompanhando esse vai não vai ontem, agora vai trazer as informações para a gente. E bota projeto, parece que tinha sido enganado e de repente volta, e aí nos 45 do segundo tempo o negócio acontece. Conta tudo, Marília. Bem-vinda. Pois é, Evandro, até troca de relator a gente teve em todo esse processo dessa votação desse projeto de lei, né, que trata da desoneração da folha de pagamento. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1 nesta quinta-feira, né? Então, a Câmara dos Deputados acabou concluindo essa votação do projeto na manhã desta quinta-feira, Evandro. Isso porque ontem à noite acabou tendo muitos entraves, né, dentro desse projeto, queriam acrescentar, queriam fazer mudanças, só que acabou sendo, muitos parlamentares estavam resistentes, porque se fizesse alguma mudança, o texto teria que voltar para o Senado Federal. A relatora do projeto era a deputada Anne Ortiz, que acabou pedindo para sair da relatoria e acabou concedendo o lugar ao líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Aí o que aconteceu? Ontem à noite foi votado o texto base e hoje de manhã acabou votando aquelas emendas, então foi uma votação simbólica e a conclusão dessa votação aconteceu na manhã desta quinta-feira, né, desse projeto que desonera a folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. O texto que foi votado ontem, ele é um resultado, né, Evandro, entre um acordo feito entre o governo e o Congresso Nacional sobre as medidas de compensação para a desoneração da folha de pagamento. Nessa lista de compensação, nós temos a repatriação de recursos depositados no exterior por brasileiros mediante o pagamento de imposto de renda. Nesse caso, não será necessário trazer recursos para o Brasil, mas apenas regularizá-los. O projeto aprovado, Evandro, então ele prevê a reoneração dessas empresas e dos municípios. E como é que vai ficar, né? Em 2024, para as empresas, fica desonerado. A partir de 2025, começa uma reoneração gradual de 5% em 2025 e chegando a 20% em 2028. Aí o que vai acontecer, né? As empresas dos 17 setores, elas passam a pagar a contribuição depois de 2028 sobre os salários de 20%, como acontece atualmente para aquelas empresas que não receberam o benefício da desoneração da folha. E como é que vai ficar para os municípios com até 156 mil habitantes? Em 2024, a alíquota desonerada de 8%, em 2025 sobe um pouco para 12% e em 2026 vai para 16% e cerrando em 2027 em 20%. É bom a gente trazer aqui, Evandro, né, que essa desoneração ela foi criada em 2012, lá no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, porque as empresas alegaram que estavam com certas dificuldades e aí foi criada a desoneração. O que era para ser uma medida provisória acabou se arrastando e a gente chegou aqui em 2024 ainda discutindo sobre a desoneração. Agora o que vai acontecer? A gente precisa da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que esse projeto que tramitou aqui no Congresso Nacional e foi aprovado, ele comece a valer de fato, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Gustavo Segré, você já esperava este caminho, embora o negócio tenha sido meio atabalhoado, digamos assim? Evandro, eu não sei se esperava. A questão é, para avaliar e para que a nossa audiência entenda um pouquinho melhor e tragamos um pouquinho de história. Quando foi feita a primeira desoneração foi em 2011, 2023 é feita a lei que ratificava o benefício até 2027, vetada pelo presidente, novamente derrubado o veto pelo Congresso. Aí o governo, o Poder Executivo manda uma medida provisória, o Congresso devolve, aí o governo vai e bate a porta do STF, que determina que era inconstitucional. Por quê? Porque não previa como onerar o que estava sendo desonerado. Ou seja, se através de uma lei deixava de arrecadar o governo, constitucionalmente tinha que ter uma compensação. E essa compensação não existia.
O curioso é que nesse momento se falou sobre uma inconstitucionalidade, que eu ironicamente determinava como inconstitucionalidade relativa, porque era inconstitucional agora, mas não era, e depois passou a ser inconstitucional no ano que vem. Então, nesse ano, se tivesse alguma compensação, estava bem. Não vai ser necessário chegar até 2027, vou explicar com números. A desoneração hoje determina que pessoas que trabalham nos 17 setores involucrados e nos municípios até 156 mil habitantes pagam pelo faturamento da empresa e não pelo salário do funcionário. Então tem, dependendo da empresa, dependendo do faturamento, de 1,5% a 4%, 4,5% sobre o faturamento. Quando esse valor começa a ser agregado, ano que vem 5%, depois 10% e depois 20%, não vai compensar pagar 10% sobre o faturamento, vai compensar pagar 20% sobre a folha. Então, é uma medida que não tem impacto efetivo mais do que esse ano. Provavelmente, se estiver na linha mais baixa, no ano que vem algumas empresas poderão, mas já vai começar a pagar 20%. Onde que está a coisa meia maluca? Como o Congresso encontrou a forma de compensar essa desoneração? Tem bilhões de reais que as pessoas brasileiras não pegaram e estão esquecidas de alguma conta velha, de alguma situação anterior. Então, o governo falou, através do acordo com o Congresso, lembrando, ontem era o último dia do prazo que fixou o STF para uma solução entre o Congresso e o Executivo, de pegar 8 bilhões desse dinheiro. Ou seja, ele está contando com dinheiro que não é dele. Não é dinheiro do governo, não é dinheiro, é dinheiro da população, que está esquecida e guardada, mas não pode ser pego assim porque sim. Mas isso foi determinado na lei. E essa situação de dinheiro que está fora, faça um blanqueio, coloque uma moratória, uma espécie de refis, não precisa trazer. Lógico, mas a partir do momento que está declarado no imposto de renda, se o governo dia de amanhã quiser, ele vai conseguir taxar esse dinheiro. E garanto, vai achar a forma de taxar. Então, foi uma solução encontrada nos últimos 45 segundos do segundo tempo, que não atende absolutamente nada mais que apetite recadatório do governo federal. Ô Zé Maria Trindade, bem-vindo. Que bom receber você nessa quinta-feira. Quero saber quais foram as costuras e os bastidores que levaram a essa votação assim. Não digamos assim do nada, porque já havia uma expectativa, mas o negócio foi colocado meio de última hora ali, né, para passar. É a coisa que só anda quando é assim no acordo. Obrigado pela recepção aqui. Olha, dois assuntos travam a pauta do Congresso Nacional. Não é um bom momento ali para votar, para articular. O principal deles é a tal da história da transparência nas emendas parlamentares. Há uma disputa, o governo quer reduzir o montante das emendas, né? E o Congresso não quer aceitar. Por outro lado, há uma tendência de transferir as emendas sem transparência, que são as de comissão, para as emendas individuais dos parlamentares. E aí os partidos políticos não querem. Dizem que os parlamentares estão ficando independentes demais, com muito dinheiro. E aí não querem nem saber nem de organização de governo e muito menos de partido político, porque todos já têm a sua solução política resolvida na emenda parlamentar. Então eles querem criar uma nova emenda, que seria a emenda de bancada, né? Levar o dinheiro para o partido político decidir. E aí o partido é que distribuía através dos seus deputados e aí o líder ganharia esse poder de distribuir. Há também uma tendência de ligar um ofício do parlamentar para o prefeito e citando a obra a ser feita com a emenda parlamentar. Então isso aí está travando. Por outro lado, essa confusão, que é uma confusão na eleição do presidente da Câmara, também está travando. Mas aí ontem, né, numa reunião e numa conversa do Arthur Lira com o Palácio do Planalto através do Rui Costa, decidiu-se o seguinte, de liberar a pauta e colocar em votação esta desoneração. Isso surpreendeu, é claro, a gente vê até devolução de relatoria, ninguém faz isso. Já vi presidente da Câmara depor relator, plenário depor relator, que quando há um voto contra o relator, né, aí há um relator substituto. Mas entregar a relatoria é muito complicado, muito difícil. Ninguém abre mão de poder por aqui e a força da relatoria é um poder muito grande. Então foi isso que aconteceu e foi bem porque tirou esse assunto da área política, né?
Pelo amor de Deus, esse trem estica e puxa e já está cumprido demais. Inclusive, né, a Câmara ela concluiu nesta tarde a aprovação do projeto que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento dos 17 setores da economia. Entre outros pontos, a proposta também autoriza o governo a escolher ou recolher recursos esquecidos em contas bancárias que não foram reclamados pelos titulares. Se aprovado pelo Senado, o texto vai à sanção, então, do presidente da República. É assim, né, Alan Gani? O governo federal está tentando puxar de onde pode para poder fazer essa conta se encaixar. Se vai conseguir, aí é uma outra questão. Você lembra no passado que tinha o porquinho, que você colocava ali o seu dinheiro, né? Sim. E aí você, puxa vida, eu tô sem dinheiro, aí você buscava ali no porquinho. Eu lembrei que eu tinha aquele porquinho aí, pegava as moedas esquecidas ali, tá parecendo o governo atual. Aparentemente chegamos a um final dessa história, desta novela. Aliás, lembra a novela A Grande Mentira, que foi a novela mais longa da história da TV brasileira. Essa votação da desoneração da folha, olha, a gente corria o risco disso ficar para o ano que vem e a gente falando ainda da desoneração de 2024. Agora, de qualquer maneira, a gente tem que observar como é que o setor vai se comportar daqui para frente. Porque a partir de 2011, quando foi constituída a desoneração da folha, né, substituindo por impostos na receita de 1% a 4%, que o Segré explicou aqui muito bem, muitos serviços ali foram constituídos dentro dessa lógica. À medida que se tira este benefício, pode gerar desemprego ou encarecimento do serviço. Então, a gente tem que observar como é que esses setores vão se comportar daqui para frente e qual que também vai ser o impacto para a sociedade. Outro ponto a se observar, será que vai ser suficiente todas essas medidas do dinheiro esquecido da população ou da repatriação de recursos do exterior para cobrir, né, este rombo deixado pela desoneração? Então, tem cenas do próximo capítulo ainda, a novela ainda não terminou, Evandro. E eu quero trazer mais uma cena. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, deu mais 3 dias para que o governo sancione esse projeto de lei da desoneração. A medida atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. Vamos conversar com a Janaína Camelo, que vai explicar essa história toda para a gente. Seja muito bem-vinda, Jana. Pois é, Evandro, boa tarde a todos. Olha só, o ministro Cristiano Zanin, ele deu esse prazo, atendendo, né, a Advocacia Geral da União, prazo de 3 dias, porque terminaria ontem, quarta-feira, aí o prazo, aquele prazo que o STF havia dado para o governo federal e para o Congresso Nacional se entenderem ali e apresentarem uma solução com relação à desoneração, né? Ou seja, se o ministro Cristiano Zanin não tivesse dado esse prazo de 3 dias, as empresas aí dos 17 setores da economia teriam que retomar o pagamento integral na folha de salários dos empregados, assim como também os municípios que também foram beneficiados, né, no projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso no ano passado, aí, no caso os pequenos municípios. Então eles teriam aí, eles não estão pagando, né, a alíquota integral aí na folha de salários dos servidores. Então esse prazo terminou ontem, quarta-feira. E o ministro Cristiano Zanin, só lembrando, ele é o relator de liminares, né, sobre a desoneração no Supremo. Ele primeiro suspendeu os efeitos da lei que prorrogou a desoneração, depois ele suspendeu essa liminar dele próprio. Enfim, agora então ele atendeu a esse pedido aí da AGU. Então, como esse prazo, como esse projeto de lei colocando aí um fim gradual, né, da desoneração, uma reoneração gradual, foi aprovado de fato só hoje lá na Câmara. O texto base foi ontem, mas o projeto de lei mesmo foi aprovado só hoje. Então, ainda tem que passar pela sanção do presidente Lula. Enfim, não daria tempo, porque para virar lei de fato, o presidente Lula deve sancionar, depois ainda tem que ser promulgado pelo Congresso Nacional, então realmente não daria tempo. A AGU, ela fez esse pedido para o STF ontem mesmo, logo depois que a Câmara dos Deputados aprovou ali o texto base do projeto de lei, e nesse pedido ao STF, a AGU até diz o seguinte, diz que vê como bem sucedido o diálogo interinstitucional ali, entre os 3 poderes sobre a desoneração. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Ótimo trabalho para você. Bom, o Gustavo Segré, a gente tem agora esse prazo exatamente porque, né, isso já foi colocado lá atrás, houve toda a discussão, o negócio está chegando ao fim e aí o ministro atende a esse pedido da Advocacia Geral da União. Agora,
passando pelo Senado, não haveria por que não haver uma sanção do presidente da República ou qualquer tipo de veto, porque o interesse é todo deles, né? Não deveria termos surpresas, mas você observa como tínhamos um prazo, que era 19 de julho. Aí foi esticado a pedido do governo e do Congresso, mais um prazo de 60 dias, terminava 19 de setembro. Desculpa, era 19 de julho e 11 de setembro. Agora, esse 11 de setembro precisa mais 3 dias. Ou seja, é uma questão que o governo está pedindo prazo, esticar o prazo de um monte de coisas, e a pergunta é por quê? De qualquer maneira, a situação, essa da desoneração, com certeza vai dar ferramenta para as eleições municipais, porque todas as cidades de menos de 156 mil habitantes terá a oposição, sendo a oposição do governo do presidente Lula, dizendo: olha o que o governo federal provocou na nossa cidade. Isso pode repercutir, sim, no resultado eleitoral. Mas a dúvida é, e depois? Porque agora pegaram dinheiro esquecido dos brasileiros nos bancos. Mas esse dinheiro termina. E depois virá o quê? Porque a resolução de esse déficit teórico, equilíbrio fiscal, não vai aparecer. E estão pegando o último rastro do tacho, não tem mais para pegar. E vai ser o quê? Tem que diminuir despesa. E não estão preocupados com isso. Então é uma situação de protelar um problema. Se não resolveu a causa, não vai conseguir resolver o efeito.